Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui unidos para mais uma escola bíblica dominical virtual. Nesse momento nós estamos nos preparando para conversar um pouquinho sobre a prática da palavra baseados em Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27. Vamos usar muitos versículos, mas esses serão os versículos base da nossa lição. Só que antes eu gostaria de pedir que você esteja colocando aí no chat o seu nome, a sua classe. Em princípio você deve ser da classe Canaã, Gênesis, Osana ou Koinonia, mas claro que todos são muito bem-vindos, convidados a participarem dessa classe de escola bíblica dominical. Então vamos juntos participar durante toda a aula. Estarei online, atendendo ao chat, respondendo perguntas, comentando suas colocações. Participe com a gente. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra virtualmente, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, esse tema que é tão importante para a nossa vida, o conhecer e o praticar a Tua Palavra. Nos ajude, ministra, unge os nossos lábios, nossos ouvidos, nossos corações e que saiamos dessa aula fortalecidos, com um aprendizado aprofundado no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então fique ligado aí, não esqueça de colocar o seu nome. Bem, queridos, dando então início à nossa aula, existe uma expressão que é bastante utilizada, inclusive no meio cristão, que é o seguinte: a palavra tem poder. E é claro que nessa expressão reside uma grande verdade. No entanto, normalmente essa expressão é utilizada para designar um certo tipo de superstição, uma questão mística, como se a palavra de per si, ela por ela mesma, sendo proferida, ela tivesse uma certa capacidade de realizar algo. Não que a palavra de Deus não seja poderosa, pelo contrário, ela o é. Mas a ênfase não deveria recair sobre a superstição sobre a palavra, mas sim sobre o poder da palavra de Deus e da resposta que o crente dá a essa palavra. Aí é que ela se torna mesmo poderosa, como por exemplo quando os pescadores, especialmente Pedro, pode dizer para Jesus: sob a tua palavra lançaremos as redes. Jesus mandou que eles continuassem a pescar, deu uma orientação a eles, e eles, embora tivessem já tentado, agora eles falam: sob a tua palavra, ou seja, a partir da tua palavra nós acreditamos que podemos conseguir alguma coisa. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 5. Então a palavra tem tanto poder, o poder dela é tão efetivo em nossas vidas, quanto nela confiamos a ponto de a ela nos submetermos e praticarmos a palavra. A importância da palavra de Deus para as nossas vidas não era nem necessário falar. No entanto, conhecimento dos propósitos do Pai para as nossas vidas, conhecer os atributos, os sentimentos de Deus, as promessas, com base nela é que nós podemos orar de forma a sermos atendidos, 1 João 5,14, com base na palavra que nós nos relacionamos com o Pai. Enfim, a palavra é extremamente importante. Diante disso, nós queremos basear a nossa lição, dividir a nossa lição em dois aspectos relacionados à palavra. O primeiro deles é a palavra de Deus e os seus atributos. Uma vez que ela é poderosa, ela tem algumas características, ela tem alguns atributos, ela tem alguns efeitos. E dentro desse primeiro tópico, há um subponto que eu gostaria de destacar agora, que é: a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. Estamos em Tiago, lembra? Capítulo 1, versículo 19 a 27. No 18, versículo 18, que antecede ao nosso texto base, já vai falar que aprouve a Deus nos salvar pela palavra. E a partir do versículo 19 ele continua falando sobre isso. Por exemplo, o versículo 21 diz assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que Tiago está dizendo que não é sacrifício de animais. Hebreus já falava isso, capítulo 9, versículo 11 e 12. Não é por sacrifícios que somos salvos. Efésios 2, de 8 a 10, diz que não é pelas obras que nós somos salvos, mas sim pela regeneração da palavra implantada em nós, que é poderosa para salvar. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É esse evangelho, essa palavra que é o poder de Deus para salvação. Por isso ele insiste para Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E diz aos coríntios: e ai de mim se não anunciar o evangelho. O conhecimento dessa palavra, dessa verdade salvadora, é que nos liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé, diz Romanos, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantos não lembram lá de Atos, capítulo 9, 10, 11, quando Cornélios, embora fosse um homem já religioso e até era ouvido por Deus, quando Pedro chega à sua casa e anuncia a palavra, aí, a partir daí, é que ele passa a ser salvo. Aliás, Pedro usa exatamente essa expressão: por meio da palavra que ele e sua família puderam ser salvos. Então, um dos atributos da palavra poderosa para salvar. E no pacote vem o segundo atributo, como consequência dessa salvação da palavra. A palavra é poderosa para nos trazer felicidade. O versículo 25 de Tiago 1 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que Tiago está dizendo, queridos, alinha-se perfeitamente com o que o salmista declara lá no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Eu estou lendo na NVI, né, uma versão mais flexível, mais coloquial, porém bem fiel ao texto original também. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei, na palavra do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, medita dia e noite. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Essa palavra de Tiago também está alinhada com o que Deus fala a Josué, lá no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Então fala de prosperidade, fala de realização, de felicidade. E você será bem-sucedido, bem-aventurado. Você será feliz e terá sucesso no que você fizer. Ou seja, a palavra, ela tem esse atributo de nos trazer satisfação. É interessante que, por um lado, há a questão da satisfação do próprio cumprimento. Quando você consegue cumprir a palavra, você que ama o Senhor, que sabe que a palavra é algo saudável para a sua vida, você já não tem aquele prazer, puxa vida, cumprir a ordem de Deus. Só isso já nos traz prazer, satisfação, o cumprimento, o conseguir romper para com a resistência humana, a pecaminosidade humana que nos dificulta cumprir a palavra. Mas, além do prazer de ter cumprido a palavra, os resultados da palavra, os efeitos da palavra, porque venhamos e convenhamos, queridos, a palavra, ela tem orientações para que nós saiamos do mau caminho e não colhamos os males consequentes da desobediência à palavra. Então, a palavra traz felicidade, por um lado, por você se sentir pleno, satisfeito, realizado, feliz, por alegrar, por agradar aquele Pai que te ordenou aquela palavra, e como se não bastasse, a consequência da palavra, ela já traz resultados de felicidade para nós. A gente vê que o contrário também é verdade. Quando você desobedece a palavra, os efeitos de infelicidade, de tragédia muitas vezes, como o caso daquela jovem mãe, né, de 22 anos, grávida de 8 meses, que, ao que nós pudemos ver pelas reportagens, mantinha um tipo de vida completamente longe daquilo que a palavra orientava e teve aquele trágico fim, ali sendo assassinada, né, perto da linha do trem ali em Deodoro. Então os caminhos da palavra nos desviam das desgraças da desobediência e como consequência são caminhos de felicidade. Por isso que Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Né? O que o texto está dizendo, inclusive no versículo 23, é que não é apenas conhecer a palavra,
é mais do que contemplar a palavra, é praticá-la. É isso que traz felicidade. Queridos, mas além de nós estudarmos os atributos da palavra, que nós já falamos de dois, poderosa para salvar e poderosa para nos trazer felicidade, nós podemos, com base na palavra de Deus, trazer atributos para as nossas palavras, trazer características para as nossas palavras. E a nossa lição é muito rica na prática da palavra de Deus, que se desdobra em praticarmos a nossa palavra, em falarmos, usarmos da palavra também com base na própria palavra de Deus. Então a palavra do homem, ela, a partir da palavra de Deus, ela deve ter alguns cuidados. Primeiro deles, o cristão ele deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, né? Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Aqui há algumas possibilidades de interpretação, mas nós queremos focar aqui a respeito da utilização da própria palavra. A gente tem que estar pronto para ouvir, atento à palavra de Deus, tardio para falar, inclusive da palavra, muito menos irar-se, ou seja, tardios também para nos irarmos. Por que o autor está trazendo isso? Porque com base na própria palavra nós podemos ser pessoas precipitadas e falar da palavra aquilo que a própria palavra não fala. Falar sem moderação, sem responsabilidade e até nos irarmos na utilização da palavra. Você já viu alguém usando da palavra de Deus, mas de maneira tão iracunda que o efeito acaba sendo contrário, acaba muito mais te afastando do conteúdo da verdade da palavra do que do cumprimento? Você também já viu alguém que se utiliza da palavra de forma completamente distorcida porque ele está sendo tardio para ouvir a palavra, em vez de ser sábio para ouvir e tardio para falar? Então, é como se o autor estivesse dizendo, olha, preste atenção na palavra de Deus para, depois de você a compreender, ouvir bem ou entender bem, aí sim você poder falar dessa palavra. Algumas vezes as pessoas pegam a palavra de Deus fora do seu contexto, sem estudar, sem se debruçar, sem atentar para ela, como esse texto de Tiago diz, e falam, infelizmente, cada besteira, queridos. Vou dar 2 exemplos apenas aqui. Tá? E eu falo com muito cuidado, porque eu sei que há pessoas muito sérias interpretando esses textos da maneira como interpretam. Mas, por exemplo, em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, se você não é sábio para ouvir, não lê o contexto, não estuda, você vai garantir para as pessoas que te ouvem, se você aceitar Jesus, não só você vai ser salvo, como toda a sua família, porque a palavra garante isso. E quem te disse que o texto está afirmando que uma pessoa salva numa casa traz como consequência a salvação de todos na sua casa? Então, nesse sentido, de você ouvir a palavra com atenção. Um segundo texto também, que hoje, eu diria, graças a Deus, a gente não ouve mais as pessoas fazendo referência a ele dessa forma, mas é de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que fala que a mulher não use roupa de homem e o homem não use roupa de mulher. Então, as pessoas que precipitadamente ouvem ou leem um texto como esse pensam que usar calça comprida, por exemplo, ao usar calça comprida, a mulher está usando roupa de homem e por esse caminho aí. Quando na verdade a gente tem que ouvir o texto, ver o contexto. É por isso que a escola bíblica dominical, ouvir as pregações atentamente, muitas vezes anotar, né? A pesquisa está acessível a todos por meio da internet. Existem pastores, existem seminários que podem nos ajudar nessas interpretações. É por isso que Paulo orienta a Timóteo, né? Que ele deve ser obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Antes de você sair falando das palavras de Deus, dos seus significados, você precisa pesquisar. A gente fica muito preocupado porque há instituições, aí, por exemplo, de formação de líderes, de pastores, que formam um pastor assim em 8 meses. É claro que a formação vem de Deus. Mas há um fato interessante citado na nossa lição, diz que um determinado jovem foi perguntar a Spurgeon, poxa, por que a gente precisa de 4, 5 anos de estudos teológicos para ser um pastor, para ser um líder? E aí Spurgeon ele ilustra a necessidade de realmente a gente ser primeiro
ouvinte atento, estudante aprofundado da palavra antes de sair por aí pregando, pregando pelo menos de forma mais técnica, né, mais profissional, entre aspas, como pastores, como líderes. E ele fala que é como aquele que se forma rápido é como uma bobureira, que se forma rapidinho, mas qualquer criança consegue matar essa bobureira. E aquele que tem uma formação longa, aprofundada, bem enraizada, é como aquelas árvores que demoram anos para crescer, que só um homem maldoso, né, com machados, com motosserra, consegue derrubar. Então ele faz essa comparação. As árvores resistentes, elas demoram anos para serem formadas. Da mesma forma, aquele que lê, que estuda atentamente a palavra por tempos e tempos, esse vai estar mais bem preparado para falar dessa palavra. Inclusive, ele vai ter amadurecido pela própria palavra a ponto de não usar da palavra de forma iracunda, apenas de forma intempestiva ou de forma emotiva, porque a palavra ela acaba nos ajudando a amadurecer, inclusive emocionalmente. Então sejam tardios para falar, tardios para irar-se e ávidos, sábios para ouvir. O próprio Jesus ele falou que as palavras elas podem nos condenar. Né? Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então, com base na palavra, os praticantes da palavra, eles são tardios para falar, eles atentam, eles estudam, eles pesquisam, né? Eles não saem falando aquilo que inclusive ouvem na internet, recebem um zap e saem interpretando a palavra de qualquer jeito. Tá? Pesquisam, estudam, leem, conversam com pessoas sérias, entendidas, ouvem grandes pregadores, grandes professores para depois disseminarem a palavra. E também não usam dessa palavra de maneira iracunda, com raiva, e sim com amor, embora muitas vezes de maneira firme, porque isso muitas vezes é necessário. Porém, não com uma ira injustificada. Existe sim, é verdade, a ira que justifica. Aliás, eu quero falar sobre esse segundo ponto agora. O cristão, além de falar de maneira amorosa, de maneira sábia, sendo tardio para falar, depois de aprender, ele deve despojar-se da ira antes de falar, como nós lemos no versículo 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Embora a ira tenha o seu local, né, Efésios capítulo 4, versículo 26, vai falar: irai-vos. Opa, pontinho, pontinho, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É um tipo de ira justa, porque é uma ira indignação santa, uma ira zelo, mas uma ira que não perdura e é baseada no zelo para com as coisas de Deus. É como se você usasse a palavra de Deus de maneira firme, sim, muitas vezes iracunda, mas para zelo pela própria obra de Deus. Porque a ira, de maneira geral, é muito condenada na palavra. Por exemplo, o próprio Efésios capítulo 4, lá no versículo 31, vai falar que nós devemos tirar a ira do nosso meio, nos afastar da ira. E já desde o Velho Testamento, o Senhor vem mostrando os prejuízos de se agir de maneira iracunda. Gênesis 49, 7, por exemplo, quando Jacó está dando a bênção aos filhos, né, ele se aproxima de Rúben e de Simão e chega a referir-se à ira como algo maldito. Diz assim: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, referindo-se à atitude desses dois irmãos, desses dois filhos dele, que se vingaram de maneira iracunda daqueles homens que se aproveitaram da sua irmã, de Diná. Então, ali há uma condenação da ira. Eclesiastes 7,9 também vai dizer o seguinte: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. E para finalizar, um outro exemplo que fala negativamente sobre a ira, 1 Timóteo 2,8 orienta que a oração deve ser despida de ira. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, a partir da palavra de Deus, nós aprendemos que a nossa palavra deve estar despojada de ira, né? Quando a gente se sente então afrontado, ofendido, a gente sai com ira, inclusive muitas vezes usando a palavra de Deus, muitas vezes usando: olha, Deus não gosta disso, a palavra de Deus condena isso, né? E talvez sejamos como os amigos de Jó, tentando atribuir a Deus um sentimento, uma justiça que na verdade
é nossa. Enfim, corremos o perigo de aplicar a palavra, mas sobre uma plataforma ou um sentimento de ira, o que não produz a justiça de Deus, como o próprio versículo diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, e quem age baseado na palavra, quem pratica a palavra, não age com ira, pelo menos não com essa ira. Então nós corremos o contínuo risco de, em nome da justiça dele, de Deus, usarmos a nossa própria justiça, tentando manipular a palavra dele para impor a nossa justiça, não é? O cristão, ele deve também, nós estamos falando agora da palavra do homem em consequência de ele ser praticante da palavra de Deus. Então, ele deve ser tardio para falar, deve ser degustar a palavra, ruminar, estudar para falar apropriadamente. Ele deve ser tardio para se irar, né? Não usar da própria palavra como objeto de ira. E ele deve também falar sem maldade, né? O versículo 21 diz, portanto, livrem-se, Tiago 1, 21, de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. No primeiro ponto já falamos desse poder, desse atributo de salvação da palavra, né? Interessante que Mateus capítulo 12, versículo 34, lá Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E Efésios 4, 29 nos orienta a proferirmos palavras que edifiquem, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então a nossa palavra precisa estar despida de maldade também. Cuidado, a gente pega esse versículo de Efésios 4, 29 e o torna religioso. Desculpem não ter encontrado uma palavra, um neologismo aí para dizer. Nós fazemos disso uma expressão religiosa. Olha, palavrão é pecado. Olha, cala a boca. Isso aí Papai do Céu não gosta. A gente fala para a criança. Não que não devamos coibir, né, evitar palavras que são palavras de baixo calão. Mas a gente deve atentar mais ainda para a segunda parte desse versículo, que diz que essas palavras devem conceder graça, devem ser úteis para a edificação dos outros. Às vezes a gente fala palavras que não são necessariamente palavrão, né, mas que vêm cheias de maldade, cheias de ironias, palavras enganosas, palavras falsas, piadinhas ferinas, agressivas, né, ironias que nós lançamos sobre as pessoas, deboches que nós lançamos, que não são necessariamente palavras torpes, mas que, porém, eivadas, né, carregadas de maldade, essas palavras acabam ferindo muito mais do que um palavrão. Né? Muito mais que um palavrão. Não queremos aqui justificar qualquer palavra que ofenda a boa conduta, a moral. Portanto, mais uma orientação, como desdobramento da prática da palavra, a nossa palavra ela é pura, ela é liberta de maldade, né? De um coração puro, que traz graça, ou pelo menos que quer abençoar. Às vezes as pessoas ouvem e tomam nossas palavras como mais, mas aí é um problema, infelizmente, da pessoa que a recebe. Palavras às vezes duras, que são necessárias, mas sem maldade, sim com amor, com a firmeza necessária, com a coragem moral necessária, baseadas na palavra de Deus, não é? Mas que são mal recebidas pelos receptores, pelas pessoas. Aí já não cabe a nós, desde que elas saiam do nosso coração sem maldade, sem aquela ira, né? E sim com amor e com pureza, com a intenção, pelo menos, de produzir graça aos que ouvem. E, finalmente, queridos, nós devemos, na nossa palavra, em todo o nosso ser, sermos praticantes. Simples assim, né? Olha, se fosse simples, né, queridos? Estou brincando. Eu sei que não é simples, mas é essa a verdade principal de tudo aquilo que nós temos falado nessa lição. Sermos praticantes da palavra. Eu quero ler os versículos de 22 a 25 de Tiago com você, que diz assim, NVI é o que eu estou lendo, tá? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo ou não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, né?
Aqui Tiago está chamando a uma prática, a uma ação. Tiago é muito prático, na verdade, né? Alguns autores, William Hendricks, por exemplo, ele diz que é como se o livro de Tiago fossem verdades práticas que são organizadas na sua carta para instruir aqueles cristãos dispersos. Então, o que o texto nos diz aqui é que nós devemos ser praticantes. E ele, para não ficar uma coisa muito teórica, é interessante que a continuação de versículos até o versículo 27, ele vai falar sobre a verdadeira religião. Versículo 27, por exemplo, ele fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aliás, antes, no versículo 26, já há uma ênfase no controle da língua. A nossa lição até traz uma colocação bastante interessante, por favor, não se sinta ofendido, mas fala que aquele que é cheio do Espírito, antes mesmo de falar em diversas línguas, é aquele que controla a própria língua. Isso é praticar a palavra. A gente sabe que a língua é um fogo que incendeia todo um bosque, não é isso? E é difícil de controlar. Então a prática da palavra, apenas com exemplos práticos, para ser redundantes, que já estão desdobrados no texto, no contexto dessa orientação da prática da palavra, uma delas é refrear a sua língua, controlar a sua língua, né, como efeito inclusive de uma relação adequada para com a palavra de Deus, como prática, como demonstração prática da palavra. Segurar, tardio para falar, já fala também desse controle da própria língua, sendo ali apenas ou basicamente relacionado a você se controlar em relação às verdades de Deus, antes conhecer, tomar conhecimento para depois falar. Mas isso se amplia aqui no versículo 26, dizendo que a gente deve controlar a nossa língua em todos os aspectos. Isso é ser praticante da palavra, em relação à maledicência, né, a ironia, como falamos aqui, as palavras maldosas que podem sair do nosso coração. Mas não somente isso. Uma outra evidência, uma outra prática da palavra aqui desdobrada em Tiago, no versículo 27, é exatamente quando ele fala de uma verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Interessante que na época, especialmente da igreja primitiva, a igreja se via como responsável por cuidar das viúvas e dos órfãos, especialmente daqueles que não tinham cuidado da sua família. Inclusive os próprios cristãos que tivessem órfãos e viúvas, eles sim deveriam assumir essa responsabilidade como prática, né, como evidência de que eram verdadeiros cristãos. Paulo chega a dizer lá a Timóteo: aquele que não cuida dos seus tem negado a fé, ou seja, não tem praticado, que a fé, num certo sentido, é um corpo de doutrinas que nós seguimos, dentre eles o amar o nosso próprio como a nós mesmos, o darmos a nossa vida pelo nosso próximo. Ninguém tem maior amor do que esse dar a vida pelo próximo, ou seja, praticar o amor ao próximo por meio do cuidado. Então, no início, a igreja se via como responsável, os cristãos se viam como responsáveis. Então, a prática da palavra envolve ação social, envolve atender a necessidade do outro. Isso é, dentre outras tantas coisas que a Bíblia orienta, ser um praticante da palavra, né? Se algum crente ou algum crente tem viúvos, socorra-os e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. 1 Timóteo 5,16. Ou seja, as que não tivessem provisão eram cuidadas pela igreja, mas as que tivessem alguém nas suas famílias, sim, eles deveriam cuidar. E uma terceira orientação prática, falei primeiro de controlar a língua, segundo, cuidar das pessoas nas suas necessidades, aqui como exemplo órfãos e viúvas, e terceiro, manter-se puro em relação ao mundo, aqui em relação ao século, né, como resultado de um relacionamento saudável com a palavra de Deus. O cristão, ele pratica essa palavra por meio da santidade. Veja que há a questão externa, ou seja, práticas visíveis, e há também a questão da pureza, que também vai resultar em algo visível, que é o afastamento das práticas do mundo. O que Tiago está dizendo está alinhado com o restante de toda a Escritura. Não devemos nos conformar com este século. Por exemplo, Paulo fala lá em Romanos 12:2. Em João capítulo 15:19 vai falar que nós não somos desse mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15:19.
Tiago ainda vai dizer no final, lá no capítulo 4, versículos 4 e 5, que a amizade do mundo, ela acaba excluindo a amizade com Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou seja, mais uma demonstração de que a pureza significa afastar-se das coisas desse século, não necessariamente da vida nesse século, da vida nesse mundo, porque senão nós teríamos que morrer. E para finalizar, um outro exemplo que a Bíblia fala sobre essa dificuldade de nós nos associarmos ao mundo e a necessidade da pureza, está em 2 Coríntios 6,14, que fala: que comunhão tem a luz com as trevas? Veja que há um equilíbrio, então. A prática da palavra, ela tem boa ação, cuidar dos outros nas suas necessidades, mas ela também fala do controle da língua e fala da pureza, de não se contaminar, de se afastar, de excluir da mundanidade da vida conforme conduz este século. Quero concluir já, queridos, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa para nos salvar, ela é a lei perfeita que nos traz felicidade, traz liberdade. No versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, que perscruta, que pesquisa, que se interessa, que se aprofunda, perfeita, que traz liberdade, persevera na prática, não adianta só teoria, estudo, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Querido, se nós atentarmos para a palavra, se permitirmos que ela seja implantada em nossos corações, se nossas palavras também se alinharem a essa palavra, nós falaremos dela após cuidadosa ponderação, compreensão, não a nossa própria palavra, mas o que ela fala sobre ela. Como diz o versículo 19. Nós controlaremos a nossa ira, pois não é pela nossa justiça que a justiça de Deus vai ser implantada. Nós nos despiremos da maldade. Aliás, a palavra já nos lava, já nos purifica, como Efésios 5,26, Como Cristo amou a igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E finalmente nós seremos praticantes da palavra, tanto com boas obras, como frutificando na vida dos outros, especialmente nos carentes, órfãos, viúvas, enlutados, desanimados, solitários, nos santificando também, nos afastando da vida mundana e vivendo, praticando a palavra da maneira como Deus deseja. Meu desejo é que você seja mais do que um ouvinte de mensagens, um participante de escola bíblica dominical, alguém que lê a palavra diariamente na sua casa, na sua vida devocional. Isso já é maravilhoso. Mais do que um frequentador dos cultos de oração, mais do que um ouvinte de mensagens na internet, mas que você seja um ávido, um interessado, alguém que pesquisa, que compreende a palavra e alguém que a pratica com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque isso não é fácil, mas vale a pena ser um praticante da palavra. No final nós vamos ser recompensados por isso. Deus abençoe você, sua vida. Coloque aqui no chat a sua presença até o final dessa aula e que Deus fale melhor ao seu coração. A paz.